Portugal, discutivelmente um dos melhores países do mundo para viver. Tem bom tempo, boa comida, uma boa localização geográfica, pessoas simpáticas. A realidade, no entanto, é que melhor ainda se torna para quem não tem salários portugueses e procura cá viver ou ter casa. Mas será que é fácil, enquanto estrangeiro ou português não residente, recorrer a financiamento para uma aquisição? E em que é que consiste precisamente esse processo? Hoje em dia é muito comum existirem portugueses que, pela força das circunstâncias, tiveram de sair de Portugal em busca de melhores condições de vida. Muitos acabam por perceber também, algum tempo depois, que em todos os domínios, menos o financeiro, é muito complicado encontrar sítios tão bons como o nosso país. No fundo, apercebem-se daquilo que faz com que pessoas de várias outras nacionalidades, os americanos, os franceses e os brasileiros, por exemplo, estejam cada vez mais a estabelecer-se por cá. É muito simples de explicar e qualquer pessoa que passe um dia em Portugal, seja em qual for a cidade, chega à mesma conclusão. Independentemente da cultura ou costume de quem cá venha, Portugal é um nice place to be. Podemos ter um estilo e nível de vida ótimo por valores relativamente baixos, firme ao facto de não ser sequer comparável na maioria dos aspectos com outras capitais europeias e mundiais. Tem um clima agradável, sempre moderado, sem muito calor nem muito frio, e chovem por volta de 60 dias por ano. Em qualquer tasca que entremos existe a confiança de que, à partida, não saímos insatisfeitos com a qualidade da comida, especialmente face ao preço pago. Somos um povo de brandos costumes, maioritariamente simpáticos, afáveis, bons anfitriões. Dispomos de uma localização geográfica privilegiadíssima, na medida em que estamos no Ocidente, e acima de tudo podemos sair à rua bem vestidos, sem levar um tiro ou uma facada, existindo também a segurança de que é ok investir cá porque não há golpes de Estado todos os dias, nem estamos ou vamos estar em guerra com ninguém. Isto no geral, porque em particular para os americanos, a consecutiva desvalorização do euro face ao dólar, o facto da Califórnia ser muito comparável a Cascais e ao Algarve e ficarem loucos com o nosso sistema de saúde torna o país ainda mais apetecível. Para os brasileiros, sobretudo a semelhança da língua e o fator segurança. Para os franceses, a vertente fiscal e o aumento da comunidade francófona, que é evidente pela expansão das instalações do Liceu Francês para o dobro. Dito isto, temos uma reputação incrível lá fora, o que faz com que, naturalmente, toda esta gente escolha o país por este conjunto de vicissitudes próprias que dispõe. O facto é, Portugal já não é uma moda, é uma tendência. A tendência, por exemplo, dos saltos altos. Portugal deixou de andar com calças de boca de sino e passou a usar saltos altos. E tal, mas os estrangeiros vêm com os vistos gold, não querem saber do país para nada e encarecem tudo, sobretudo os preços no imobiliário. A verdade é que não é bem assim, e se quiserem ir um bocadinho para além daquilo que é esse argumento que considero, no mínimo, populista, podem ver outro vídeo que fiz chamado O Problema por Detrás dos Preços das Casas em Portugal. Feito este enquadramento, apesar de ter falado de dois grandes grupos na ótica da procura, os estrangeiros e portugueses não residentes, existe uma outra segmentação que importa mencionar na ótica do próprio objetivo da compra. Quem quer vir e fazer uma boa vida no nosso cantinho e quem escolhe investir e não põe cá os pés. A minha perspectiva é que o segundo fragmento já não é tão frequente, muito em parte porque já não é assim tão atrativo. Alguém que queira desenvolver um projeto de raiz vai enfrentar a realidade da quantidade de burocracia que se reflete na demora do tempo de licenciamento, da carga fiscal na ordem dos 40% entre impostos diretos e indiretos, do elevado custo da matéria-prima, da falta de mão de obra, independentemente do propósito da vinda. O financiamento vai ser sempre, talvez não uma necessidade, mas sem dúvida uma mais-valia para qualquer transação. Se fosse eu, gostava de ter alguém em quem soubesse que posso confiar para me ajudar em todo este processo de crédito, que num país diferente é sempre complicado. Esse alguém é o Dr. Finanças, que é um intermediário de crédito a quem recorro para os meus próprios investimentos por três principais motivos. Serem conhecedores da oferta disponível em todos os bancos como ninguém e, por consequência, conseguirem arranjar sempre as melhores condições, aliviarem as minhas dores ao me retirarem imenso trabalho de cima e por, ao mesmo tempo, me tratarem sempre bem, de forma personalizada, com atendimento incrível. Para recorrerem ao serviço deles, que até é totalmente gratuito, basta clicarem no primeiro link da descrição e garanto-vos que não se vão arrepender. É então sobre a diferença entre a contratação de um empréstimo por nacionais e estrangeiros, ou portugueses não residentes, bem como todo o processo assim associado, que vou entrar agora em mais detalhe.
para identificarmos o porquê de sequer existirem disparidades na contratação de um financiamento entre determinados tipos de pessoas, temos de ver as coisas da perspectiva de um banco. O meu negócio é emprestar dinheiro e cobrar juros ao devedor enquanto contrapartida pelo serviço prestado. Ou seja, quanto mais eu emprestar, melhor, certo? Errado, porque existe sempre a possibilidade de, a mim enquanto banco, me pedirem um crédito e depois não conseguirem fazer face às responsabilidades que daí advêm. Portanto, o objetivo é sempre que, a par do dinheiro concedido, exista a minimização do risco para o meu lado no que diz respeito à sua devolução e pagamento. O receio dos bancos assenta no facto de acharem que é mais fácil executar o empréstimo do português face a alguém que tenha residência fiscal na Malásia e que trabalha em Hong Kong. Não é que não seja um medo justificado, isto porque o tempo médio para levar uma casa a tribunal em Portugal são 5 anos, que é tempo que não interessa perder a ninguém. Isto faz com que, naturalmente, seja mais arriscada a operação do ponto de vista da instituição financeira quando estamos a falar de pessoas que não têm nem trabalho cá, nem quaisquer outros bens. Por consequência, a malha é mais apertada e o processo é diferente do dos nacionais, ou por outras palavras, quem recebe dinheiro cá. Aos olhos deles, eu sou residente porque declaro rendimentos em Portugal, que a nível de risco é o que interessa, sendo o visto completamente irrelevante. Aquilo que vão ver é onde são declarados os rendimentos. Ou seja, apesar de na adoção do cliente por parte do banco ser determinante de onde sou originalmente, na análise de risco, o que realmente interessa é por onde anda o património. Para além da questão do risco, existem também os critérios de branqueamento de capitais e compliance. Por exemplo, eu trabalhar num país Schengen é diferente de em Macau. Vai começar tudo a apitar, a levantar alarmes e a fazer demorar o processo. Isto existe também para os portugueses, mas enquanto um não residente passa por toda uma triagem, para nós é algo que já está mais que automatizado. Nesta fase é necessário validar uma data de informação adicional que já vou introduzir, acabando por tornar a experiência nada linear. De grosso modo, quais são então as principais diferenças entre a contratação de um financiamento por um residente e um não residente? Reforço que, especialmente sobre esta temática, cada caso é um caso. Primeiro, a documentação. Muitas vezes o nome de um ou outro papel diferem, pelo que se vai sempre à procura do equivalente. Existe, no entanto, uma dificuldade que é o facto de, normalmente, ser tudo emitido na língua de origem. Logo, há a necessidade de uma tradução oficial para português ou que o documento original esteja em inglês. A somar a isso, todas as cópias têm de ter a chamada apostila de AIA ou uma outra forma de validação com igual validade de acordo com cada banco, que da forma mais simples possível certificam a sua autenticidade. Então, para além do número de contribuinte português, dos extratos bancários e dos recibos de vencimento dos últimos 3 meses, vão pedir as declarações de IRS de 2 anos passados ao invés de apenas um, os credit reports, ou equivalentes da centralização de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal, e um representante fiscal enquanto não tiver residência. Ao falarem com o Doutor Finanças através do primeiro link da descrição, não têm de se preocupar com nada disto porque eles vos vão guiar passo a passo sobre como ir buscar tudo para que as coisas aconteçam da maneira mais eficiente possível. Também relativamente ao próximo assunto, vão ser garantidamente uma mais-valia, que são, em segundo lugar, as condições dos bancos. Quanto ao valor do financiamento propriamente dito, não há máximos nem mínimos, vai sempre depender da solvabilidade dos clientes. Mas o montante do financiamento face ao valor da compra já não é assim. Um estrangeiro ou português não residente consegue por norma um empréstimo de 70% do que necessita para a transação, sendo que há bancos que fazem 60% ou até mesmo 50%. Só que, especialmente neste ponto, é uma coisa completamente tailor-made. Por exemplo, há bancos que, se os rendimentos forem da zona Schengen e o objetivo for habitação própria permanente, se calhar financiam 80%. Se se tratar de uma casa de férias, só devem ir aos 70%. Um português que tenha ido para a França, comprou casa lá e agora quer uma habitação secundária cá, à partida vai precisar dos 30% para a entrada, sem contar com os impostos e outros custos. O prazo do empréstimo é igual para estrangeiros e nacionais para a maioria das instituições, apesar de haver algumas que não gostam de ir para cima dos 20 anos. Como não está nada explícito na legislação sobre isto, fica ao critério de cada um. Na minha experiência, irá rondar os 25 anos, que obviamente depois depende da idade. No que toca aos juros, há alguns que fazem a diferenciação, outros que não, vai depender muito do scoring do cliente. E por fim, o terceiro ponto, o processo. Para darmos início ao pedido de informação, precisamos de reunir a documentação sobre a qual acabei de falar. Assim que o submetemos, começa a adoção para perceber se o banco quer ou não trabalhar connosco. Aqui, sermos de um país Schengen ou já termos residência cá, vai acelerar tudo na medida em que não existir raiz nenhuma que nos ligue, torna as coisas mais complicadas. Depois analisam a solvabilidade do cliente, avaliando as suas fontes de rendimento e proveniência das mesmas, e já termos receitas cá faz toda a diferença. É feita então a avaliação do imóvel e percebe-se
qual o risco por inteiro da operação. Face a isto, estabelecem as suas condições e comunicam-nas através da FIN, sobre a qual já falei no outro vídeo. Pressupondo que querem avançar, precisam de vir a Portugal abrir a conta, que para muitas entidades é um deal breaker. Finalmente, pode ser feita a escritura. Resumindo e concluindo, para um imigrante ou estrangeiro, desde a primeira fase à escritura, no melhor dos cenários, vão ser 3 a 5 meses. Claro que se quiserem minimizar o potencial de algo correr mal do vosso lado, de faltar alguma coisa ou de existir um impedimento de que não faziam ideia, a melhor forma, como já disse e volto a frisar, é terem o acompanhamento gratuito do Doutor Finanças ao submeterem o vosso pedido de informação, mais uma vez, através do primeiro link da descrição. Esta demora de que falei não é propriamente boa para nenhum dos lados. Nem para o país, nem para quem quer viver cá, nem para os credores. Nós devíamos querer que estas pessoas, muitas das quais compram, quer tenham financiamento ou não, recorram à banca. Atualmente compram 500 mil, só que com tudo mais eficiente podemos transformar o investimento em algo de 1 milhão, ou 2 de 500 mil, ou 3 ou 4 de 200 mil. O resultado é aumentarmos o investimento em Portugal, a solidez das nossas instituições financeiras e a qualidade do intelecto que cá vem residir, que só nos beneficia. Mais uma vez, para quem olha para este assunto com a visão de que estamos a gentrificar os nossos centros urbanos, a inflacionar insustentavelmente os preços das casas e a tornar a vida dos portugueses mais complicada, recomendo novamente que vejam este vídeo que aborda tudo isso. Espero que tenha sido útil. Já sabem que o simples clique no botão do gosto faz imensa diferença. Subscrevam para mais vídeos sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Um abraço e até à próxima semana. I got food up